será que realmente existe uma fórmula do sucesso? A resposta é sim, e você será apresentado a ela neste vídeo. Mas antes, é importante entender um pouco da maneira de como ela foi criada. No ano de 1835, na cidade de Dunfermline, na Escócia, nasceu Andrew Carnegie, que, apesar de ser filho de pais muito pobres, se mudou para os Estados Unidos aos 12 anos e começou a trabalhar em uma fábrica, ganhando apenas $1 por semana, vindo mais tarde a se transformar no protagonista de uma das maiores ascensões já vista na história do mundo dos negócios, e tornando-se o homem mais rico de todos os tempos. Para se ter uma ideia, em valores corrigidos para os dias de hoje, sua fortuna seria avaliada em $400 bilhões, ou R$1,5 trilhão, o que seria 5 vezes maior que a fortuna de Bill Gates. Como era um homem generoso, Andrew Carnegie doou boa parte de sua fortuna para construir várias obras importantes que ficariam para a posteridade, como a conceituadíssima Universidade de Carnegie Mellon e o grande Carnegie Hall em Nova York. Porém, o seu maior legado para a humanidade não foi nem o dinheiro nem os bens materiais deixados após a sua morte, e sim algo muito mais precioso. Ele teve uma ideia que seria capaz de transformar a vida de muitas pessoas após sua morte, e que nasceu de uma profunda frustração carregada por ele. Ele costumava dizer que era uma pena que a cada nova geração as pessoas tivessem que perseguir o sucesso através de tentativa e erro, quando os princípios para se chegar lá pareciam tão evidentes. Ele acreditava que deveria haver um denominador comum entre todas as pessoas de sucesso, como uma espécie de fórmula ou um conjunto de princípios que pudessem ser replicados por qualquer um que tivesse a atitude e disposição necessárias. Foi quando ele percebeu que, se ele fosse capaz de entrevistar um universo grande o bastante de pessoas extremamente bem-sucedidas, esses padrões não teriam como ficar ocultos. Através de uma investigação minuciosa, eles poderiam ser finalmente identificados e comprovados. Porém, ele já se encontrava em idade bastante avançada e, para ter a validade desejada, ele determinou que esse estudo não poderia durar menos de 2 décadas. Afinal, o objetivo era estudar o verdadeiro sucesso, aquele capaz de resistir à prova do tempo. No entanto, ele precisava de alguém de menor idade que fosse de sua confiança para levar o projeto adiante. Foi aí que, por uma dessas estranhas coincidências do universo, ao ser entrevistado por um jovem jornalista de apenas 19 anos, chamado Napoleon Hill, e ao perceber um brilho diferente nos olhos do rapaz, ele resolveu lhe propor o desafio. Napoleon Hill aceitou prontamente e dedicou os próximos 20 anos de sua vida entrevistando e investigando pessoas de sucesso, a fim de isolar e identificar os padrões e princípios que os levavam a essa vida. Entrevistou mais de 16 mil pessoas, sendo que 500 delas estavam entre as pessoas mais ricas e influentes no século XXI nos Estados Unidos. Eram personalidades como o presidente americano Theodore Roosevelt, Thomas Edison, Henry Ford, Alexander Graham Bell, John Rockefeller, entre outros, incluindo o próprio Andrew Carnegie. O resultado de todo esse trabalho foi um dos livros mais vendidos do mundo, chamado de A Lei do Triunfo, publicado pela primeira vez no ano de 1925. Andrew Carnegie nunca chegou a ver o resultado final de seu grande projeto, pois houvera morrido 6 anos antes. Mas seu legado permanece vivo até hoje. Graças a ele, surgiu-se uma nova forma de pensar. O lançamento do livro deu início a uma nova era, onde o sucesso passou a ser estudado através de um ponto de vista científico. O que Napoleon Hill concluiu e comprovou empiricamente foi que existem padrões bem determinados que pessoas de sucesso seguem para construir uma vida extraordinária. Concluindo-se que o sucesso nunca é fruto do acaso, ele é sempre o resultado de um esforço inteligente. Agora, vejamos a seguir os 16 princípios apresentados no estudo de Napoleon Hill que conduzem uma pessoa a uma vida de sucesso. A primeira lei revela que todos os grandes homens tiveram que se associar a outras pessoas para conseguir realizar os seus objetivos. Uma vez que todos compreenderam a interdependência, buscaram principalmente pessoas que seguiam a mesma linha de pensamento. Assim, segundo Napoleon Hill, todos trabalhavam em uma conexão harmoniosa com seus sócios. Napoleon Hill afirmava que a união de 2 ou mais mentes gerava um todo que era maior do que a soma das partes. Ele afirmava que sozinhos, nenhum deles teria conseguido o sucesso que conseguiu.
Outro ponto que ficou bastante claro durante a pesquisa de Napoleon Hill foi que todas as pessoas que realizaram seus sonhos tinham um objetivo principal claramente definido em suas mentes, muitas vezes rico em detalhes. Muita gente diz que quer mudar de vida, mas quando são perguntados o que realmente querem, se atrapalham para dizer. Sabem que não querem continuar do jeito que estão, mas não têm um objetivo claro de onde querem chegar e do que querem realmente mudar. As pessoas de sucesso entrevistadas demonstravam grande confiança em seu potencial, se não para resolver o problema, para saber quem chamar para resolver. A autoconfiança é essencial para quem quer empreender algo. Afinal, quem vai confiar no investimento em alguém que não demonstra segurança? Ou qual cliente vai comprar algo de alguém que duvida de si mesmo? A quarta lei das pessoas de sucesso, identificada na pesquisa de Napoleon Hill, é o hábito da economia. Em uma tradução mais moderna, podemos dizer que a educação financeira é uma das regras essenciais para quem quer obter sucesso. Embora o dinheiro não seja a única ferramenta para medir o sucesso de uma pessoa, quando estamos falando de negócios e empresas, que era o caso da maioria dos entrevistados de Napoleon Hill, essa é sim a principal medida de sucesso. O estudo mostrou que os entrevistados sabiam controlar suas finanças, e assim tinham sempre dinheiro para investir em oportunidades e para arriscar empreendimentos que, se não dessem certo, também não os deixaria no meio da rua. Um outro ponto bastante claro na pesquisa de Napoleon Hill foi o de que todos os entrevistados tinham um perfil de líder e não de seguidor. Todos tomaram a iniciativa de assumir o controle de suas próprias vidas, de empreender, de sair da mesmice e levar outros associados juntos no caminho. Embora algumas pessoas realmente não tenham o perfil de liderança, acredita-se que isso pode ser trabalhado e melhorado. Napoleon Hill afirma em seu livro que para levar outras pessoas a trabalharem com você em uma iniciativa própria, ou mesmo para convencer outros a comprarem seus serviços e produtos, é necessário demonstrar liderança. Pensar fora da caixa. Essa é a sexta lei do triunfo identificada por Napoleon Hill entre os homens bem-sucedidos entrevistados por ele. Boa parte deles precisou muitas vezes usar a imaginação para pensar em um negócio que não existia, para criar uma solução na qual ninguém pensou antes, a fim de criar novas ideias ou produtos. Existe uma série de técnicas para desenvolver a imaginação e a criatividade, mas o ponto principal para Napoleon Hill é você forçar-se a mudar suas rotinas de ações e pensamentos e não ter receio de experimentar coisas novas. Muitas pessoas parecem ter um desejo de mudar de vida, mas acabam não indo em frente. É como se faltasse o combustível para levar o carro adiante. Segundo a pesquisa de Napoleon Hill, esse combustível que move homens e mulheres rumo a grandes descobertas e empreendimentos é o entusiasmo. Grande parte dos maiores realizadores do mundo eram absolutamente apaixonados por seus objetivos principais definidos, a ponto de isso despertar neles grande entusiasmo para seguir em frente mesmo quando todas as condições pareciam adversas. Criar entusiasmo em si mesmo e literalmente viver com paixão é um dos desafios mais intensos e prazerosos que você pode impor a si mesmo. E foi essa a razão da criação da fórmula do sucesso. A ideia de despertar nas pessoas o entusiasmo por uma vida mais intensa. Ter autocontrole é na verdade ser o líder de si mesmo. É pensar no longo prazo, avaliar as consequências de cada ação, ter a ideia exata de que tudo que você faz ou o aproxima ou o afasta do seu objetivo principal definido. Não ser escravos das tentações mundanas ou de estados alterados de consciência como a embriaguez, por exemplo, é um passo essencial para quem quer estar no comando da própria vida. Segundo Napoleon Hill, existem dois tipos de pessoas que nunca progridem na vida. Aquelas que não fazem o que lhes é mandado e aquelas que só fazem o que lhes é mandado. Se você quer se destacar em sua área de atuação, você precisa criar o saudável hábito de andar a milha extra. Sempre fazer mais do que lhe pedem e sempre fazer mais do que a sua obrigação. Do contrário, você será apenas uma pessoa mediana igual a tantas outras existentes no mercado. Os negócios são resultado direto de interações humanas. Cultivar uma personalidade atraente é ser uma figura agradável, simpática e bem apresentada. Não estamos falando de padrões de beleza, e sim de comportamentos que o tornem uma pessoa agradável para os outros.
Existem pessoas que não fazem a menor questão de serem simpáticas. Elas estão no direito delas, porém, para quem quer levar a sua carreira a patamares mais altos, além de competência, é preciso ser uma companhia no mínimo agradável. Ter foco é outra lei essencial para quem quer obter sucesso. Devemos aprender a dirigir os nossos pensamentos somente para os assuntos, fatos e informações que de alguma forma nos deixarão mais próximos de nosso objetivo principal definido. A meta é passar a raciocinar dedutivamente, apenas com base em fatos comprovadamente verdadeiros, que possuam importância real e que sejam úteis de alguma maneira. Esse ponto parece ser muito mais difícil hoje em dia do que na época que a pesquisa de Napoleon Hill foi realizada. Isso porque hoje boa parte da humanidade sofre com distúrbios de déficit de atenção. As novas tecnologias e seus processos multitarefas nos oferecem tantas possibilidades que cada uma delas recebe apenas uma pequena fração da nossa atenção. O resultado são trabalhos mal feitos, falta de foco, sensação de excesso de informação e um grande sentimento de frustração. A saída aqui é treinar propriamente para pensar com exatidão. Técnicas de meditação e o hábito de lidar com apenas uma coisa de cada vez, com foco total, podem também ser úteis para esse tipo de treinamento. Além de se associar com pessoas com a mesma linha de pensamento, os homens de sucesso entendem que a cooperação é o melhor caminho para a realização pessoal e coletiva. Isso inclui ver os concorrentes apenas como outros jogadores do mercado, não como inimigos. Significa ver os funcionários não como escravos, mas como pessoas que estão colaborando para tornar o seu sonho realidade. A cooperação deve se dar em todos os níveis, pensando não somente no interesse próprio, mas também no bem-estar das pessoas com quem você se relaciona. Parece estranho dizer que o fracasso pode ser uma das 16 leis do triunfo. Porém, as pessoas que atingiram grandes realizações na vida fracassaram por algumas vezes antes de obter sucesso. Na verdade, como diria Thomas Edison, aprenderam maneira de não inventar a lâmpada. O fracasso deve ser visto como um grande aliado. Anthony Robbins, em seu treinamento, costumava perguntar: quantas vezes você deixaria o seu filho cair antes de desistir de ensiná-lo a andar? As pessoas geralmente respondem com simplicidade: ele vai cair até conseguir andar. Cada vez que você falha, você descobre uma maneira de como não conseguir realizar o seu objetivo, eliminando assim um dos caminhos. O segredo é continuar fazendo isso até que você encontre a trilha ideal. Para lidar com o fracasso, com suas limitações e com as adversidades que a vida nos impõe, é preciso ter uma boa dose de tolerância e paciência. Você já deve ter percebido que não existe ninguém no mundo que consiga ter todas as coisas sob controle. Algumas vezes, coisas que queremos não acontecem, e outras coisas que não queremos acontecem. O segredo é focarmos apenas nas coisas que podemos mudar e aceitarmos de forma natural os acontecimentos dos quais não possuímos controle. A maior recomendação que alguém que está buscando uma melhoria na qualidade de vida pode receber é a de aproveitar toda a jornada e não apenas a realização da meta. O momento em que você realiza o objetivo é muito fugaz perto de todo o caminho que você tem para percorrer até ele. Se você condicionar sua felicidade somente à realização dos objetivos, estará se condenando a uma vida infeliz. A regra de ouro significa substancialmente fazer aos outros apenas aquilo que desejaríamos que os outros nos fizessem se estivessem em nossa situação. Napoleon Hill acredita que existe uma lei universal eterna por meio da qual colhemos sempre o que semeamos. Escolhendo a regra de boa conduta para guiar as nossas ações e transações com os outros e sendo justos e sinceros, tanto quanto possível, estaremos pondo em ação o poder que seguirá o seu curso, influenciando a vida dos outros e envolvendo finalmente a nos auxiliar ou a nos prejudicar, de acordo com a sua natureza. Lembrando que esse foi apenas um pequeno resumo das 16 leis do sucesso de Napoleon Hill. Se você quiser saber mais sobre cada uma delas em detalhes, inclusive com muitos exemplos práticos, procure o livro de 736 páginas que no Brasil recebeu o título de A Lei do Triunfo.